Tá bom. Ele é bem pequenininho, tem apenas 5 versículos. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se vestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor das alturas é mais poderoso do que todo o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e nós desejamos, Pai amado, entender esta palavra neste sermão, nessa ministração eclesiástica, onde traz o nome de o Senhor reina. Que o Senhor possa reinar em nossas vidas, que o Senhor possa reinar na tua igreja, que o Senhor possa reinar no Brasil, que o Senhor possa reinar em cada país, que o Senhor possa reinar na humanidade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus amados. Se você observar este salmo, ele não tem titularidade, não traz nome de quem o escreveu, portanto, ele é anônimo. Mas ele faz parte de uma coletânea de salmos que fala sobre a majestade de Deus. A partir do salmo de número 90 até o salmo de número 100, nós vamos encontrar o Deus que é soberano sobre todas as coisas. O Deus que reina sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós estamos hoje, meus queridos, no primeiro culto dominical do ano. Já tivemos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, em nosso ministério, outros 3 cultos já neste ano. Na terça-feira, nós tivemos culto na quarta-feira, e nós tivemos culto na quinta-feira, na verdade, e na sexta-feira. Mas hoje é o primeiro de domingo, tivemos de manhã, estamos tendo agora aqui nessa igreja local e lá na congregação do Vista Alegre. Mas a Santa Ceia é a primeira. Daqui a pouquinho nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. E nós vivemos, no decorrer dos dias que passaram, o mistério do nascimento, da encarnação desse Deus que reina. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João vai escrever lá no capítulo de número 1. Portanto, esse Deus que reina, ele não permanece somente nas alturas, mas ele se dispôs a descer e ele se fazer carne e habitar entre nós. Mas, meus amados irmãos, quantas e quantas vezes, conforme o Salmo fala para nós vivemos momentos de aflições. E aí, o salmista vai dizer: o Senhor reina, está vestido de majestade.
Senhor se vestiu e se cingiu de fortaleza. Aqui, meus irmãos, nós já começamos a entender que esse Deus que reina, Ele está sempre disposto a guerrear as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas necessidades. E aí, quando a gente continua pensando nisso, muitas e muitas vezes, meus amados irmãos, estamos à beira do caos. Os problemas, eles surgem como ondas furiosas. Se não é assim na tua vida, dê mais de um glória a Deus. Porque quantas e quantas vezes nós temos passado por aflições. Quantas e quantas vezes nós temos passado por tribulações. Se não é na minha vida pessoal, é na vida de alguém próximo a mim. E às vezes dói mais que quando é em mim. Quando eu falo em mim, é eu, você, somos nós. Às vezes, meus amados, dói mais quando eu vejo aquele meu querido, meu filho, minha esposa, meu irmão, a minha ovelha, fragilizada, enferma, doente, passando por lutas. O filho dele ou dela, ou meu, que, preste atenção no dedinho, pastor, aparentemente não tem mais jeito, mas tu tem jeito. Lembra que o anjo disse para Maria, quando anunciou que ela seria a mãe do Verbo que se faria carne? Olha, para testificar o que eu estou anunciando, disse Gabriel a Maria, e Lucas registrou lá no capítulo 1 do Evangelho narrado por Lucas. A tua parenta, a Isabel, já de dias adiantado, ela está grávida do 6º mês e ela era estéril, como você sabia. Ela é velha, como você sabe, porque para Deus não existem impossíveis. Queridos, se Maria acolheu esta palavra no coração, quando o verbo ainda era apenas um prenúncio ou um anúncio, hoje este verbo já se deu em morte de cruz a favor de mim e de você. E ele não ficou preso à morte, mas ressuscitou o 3º dia e nos deu o privilégio do que nós vamos fazer daqui a pouquinho, de nos assentar à mesa, de comer no pão e de beber no vinho. Mas é natural, meus irmãos, quando nós vivemos as adversidades, e muitas vezes isto não está necessariamente na minha vida, na tua vida, mas está no mundo e na estabilidade do mundo. Vimos ontem, o anúncio dos Estados Unidos da América, que invadiu a Venezuela e levou cativo o presidente juntamente com a sua esposa. Eu não estou aqui para discutir se está certo ou está errado, meus irmãos. O que eu estou tomando como pano de fundo é a
a estabilidade, ou não tendo, né, uma base sólida para os acontecimentos. Hoje está do jeito, daqui a pouquinho pode estar diferente. Hoje está em paz, daqui a pouquinho pode estar em guerra. E isto traz, sim, né, uma dificuldade de nós conseguirmos nos mantermos de pé. E é isto que o salmista está nos chamando a atenção. É para isto que ele está nos chamando a atenção. O nosso Deus, Ele reina. O nosso Deus, Ele se veste fortaleza. Porque o mais, e volta a palavra, eu estou aqui falando de política, estou tomando pano de fundo para nós entendermos. O mais que o presidente dos Estados Unidos, Trump, seja hoje, né, a potência, ou represente hoje a potência mundial. Quem é a potência mundial é o nosso Deus. Não existe nenhuma potência que supere ao nosso Deus. E aí, queridos, nós continuamos pensando, né, nos acontecimentos, porque o nosso Deus, Ele tem o poder divino e Ele, em Jesus, nos revela que tudo Ele pode. Porque qual era o maior, e eu uso o verbo no passado, o maior inimigo que nós tínhamos no passado? A morte. A morte. E aí, o apóstolo Paulo registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou o terceiro dia. E quando eu preparava essa mensagem, e confesso para os irmãos que não era essa mensagem que eu pensava em trazer, mas quem reina é o Senhor, e se Ele reina, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre a igreja dele, e então nós entregamos aquilo que Ele deseja que nós entreguemos. A senhora Adriana perguntou para mim assim, não será um dos seus pupilos que vai ministrar? Eu falei, não. Primeiro culto do ano, primeira Santa Ceia, eu desejo fazer, porque eu não sei se eu vou estar aqui o ano que vem, irmão. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, eu desejo ser boca de Deus para a minha vida e para a tua vida, porque eu sou igreja junto com você. E aí, o Espírito Santo de Deus, Ele me levava lá em Atos dos Apóstolos. E Ele começava a ministrar no meu coração, porque o Salmo de número 93, que estamos usando como pano de fundo, ele fala que o Deus que reina, mas ele fala das turbulências. Ele fala do rio, ele fala do barulho, e ele ainda não fica preso só no barulho do rio, ele fala do barulho do mar, ele fala da tempestade do mar. E aí, meus irmãos, eu fui reler o texto bíblico, ou os textos bíblicos, onde o apóstolo Paulo passa por turbulência. E quando eu comecei a reler, eu comecei a observar que a partir do capítulo de número 20, começa o momento
do apóstolo Paulo ser colocado à prova. Aquilo que acontece comigo e com você, né? Muitas e muitas vezes é Deus permitindo para que o evangelho dele seja propagado através de nossas vidas. A maioria de vocês já ouviu e eu vou só pincelar. Tiago, que é o autor da carta onde está ancorada a nossa próxima campanha, que começa na semana que inicia hoje, precisamente começa na terça aqui, quinta no Vista Alegre e sexta no Sossego 2. Ele vai, além de estar na campanha, né? Pedis e não recebeis, porque pedis vós para satisfazer as vossas próprias concupiscências, ou outras versões, as vossas próprias paixões, nossos próprios desejos. Ele vai dizer para nós assim: olha, em vez de você dizer que vai fazer isto, aquilo ou aquilo outro, deverias dizer: se Deus quiser, eu vou fazer isso, 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 isso. Porque o homem faz planos, meus irmãos, mas o desenrolar pertence a Deus, porque Ele reina, porque Ele é soberano, porque tudo pertence a Ele e Ele está atento a tudo. E aí, né, nós, no domingo passado, nos despedimos de vocês, pedimos que a igreja estivesse presente na terça-feira, se não fora, né, por desejo próprio, mas que viesse, pelo pedido que o pastor fazia, porque eu iria, né, empreender uma semana de pequenas férias até o dia de hoje. Prometia que hoje estaria de volta, estou, né? A honra e a glória do nosso Senhor. Eu até comecei a viagem. Eu até entrei no carro e fui até a metade da viagem, precisamente metade. Eu fui até Andrade Pinto, que, se você olhar, vai ser 50% da viagem de Piraí a Juiz de Fora. Mas em Andrade Pinto o carro quebrou. Comando de marcha, ele ficou, pastor Guilherme, ficou bobo de tudo. Não tinha comando nenhum. E aí, para quem ouviu, vai ouvir agora, para quem não ouviu, ouça, também tem quem vai, né, ouvir quando estiver, né, acessando este vídeo. Quando nós saímos do carro, porque o carro quebrou numa descida e eu disse para a Adriana: vamos deixar de ver até onde ele nos leva, né? Ele nos levou aproximadamente uns 2 quilômetros. Mas quando ele parou numa curva. Ele parou, né, num lugar perigoso, sem sombra, 4:30 da tarde, um sol escaldante, sem um palito de sinal do celular. Para quem não sabe, a rodovia 393 ela está sem concessão. Houve um problema lá e ela está sem concessão. Além dos buracos, não tem quem chamar para socorrer. E aí, quando eu e a missionária saímos do carro, eu disse para ela assim: milagre, só Jesus. Simbolizando, precisamos do milagre. E só Jesus pode fazer um milagre. E ele fez. Porque não passaram 5 minutos, parou uma van. Aquele moço deu ré. Eu fui encontrar com ele. Ele muito educado. Perguntou o que estava acontecendo, eu contei. Ele pediu se podia entrar no carro para dar uma olhada, viu? Pediu para abrir, né, o capô, eu abri. E ele disse: olha, precisava remolcar até o posto, que ainda tem uns 2 quilômetros pela frente. O senhor tem porta? Eu disse: não. Ele disse assim: essa van é de empresa.
Normalmente eu carrego uma cinta, mas tiraram. E ele foi lá quietinho e voltou, meus amados, com uma corda que era mais fina do que o meu dedo mindinho. E ele mostrou para mim, eu disse assim, pela fé nós vamos. E nós amarramos. E ele falou assim, a sua esposa e as crianças, se o senhor permitir, vão para a van comigo para aliviar o peso. E assim aconteceu, queridos. Nós chegamos no posto sem arrebentar aquela corda. Eu poderia dizer para vocês, chegando arrebentando, não arrebentou não, irmão. Ele recolheu a corda e levou inteira para casa. Até então eu não sabia que aquele moço era um servo do Senhor. Obrigado, Jesus! Quando ele disse para mim assim, soltou lá na van e disse, enquanto o senhor solta aqui, eu vou conversar com os moços ali para ver se eles podem ajudar. Eu soltei lá no meu carro, enrolei a corda e fui em direção a eles. Aí eu pude ver que o moço era servo de Deus. Glória a Deus. Ele estava cumprimentando a paz do Senhor lá. E aí eu me apresentei também, mas ele já sabia que eu era pastor, porque, né, também por providência divina, né? Lógico que ele não ficou sabendo quando ele parou, porque não dava para ver. Mas certamente quando ele saiu da van ele já sabia, porque na minha camisa tinha uma foto minha escrito Pastor José Guilherme. E aí eu me apresentei. E ele disse, eu sou o presbítero José Eduardo, da Igreja Assembleia de Deus de Macuco, me parece. E eu disse que ia ser breve para nós continuarmos a mensagem, porque esse testemunho era necessário que fosse registrado. O moço veio, o outro, né, o borracheiro, conseguiu abrir lá onde ele não tinha conseguido abrir, ali perto do campo de marcha. Pediu para abrir lá também na frente. E o diagnóstico dele, de leigo, né, ele disse, olha, parece que um dos carros arrebentou. O que fazer? Onde tem um mecânico? 3 litros. E guincho? Tem guincho. No posto do outro lado, que é o posto desativado, tem guincho. O presbítero José Eduardo disse assim, eu vou chamar. Entrou na van, atravessou a pista, daqui a pouquinho voltou e disse, ele já está vindo. Orou comigo, entregou o mistério para o borracheiro, porque o borracheiro que era crente era um velho. O jovem era, né, estava fora da presença do Senhor. Ele entregou o mistério para ele e foi embora. O posto guincho veio. Olhou o que tinha que olhar. Nesse meio tempo, o calçado da missionária, que era novo, ele soltou, que ela teve que pegar, né, o chinelo da Helena, colocar um tênis, porque esbagaçou. Creio eu que era a fúria do inimigo. Mas ele já foi vencido, porque Deus é. Porque chegou 2 moços, muito educados, ou creio eu que seja o dono do caminhão, jovem ainda, pediu para olhar primeiro, para ver se tinha recurso. Ele não foi ali só para ganhar dinheiro, ele foi ali para ser instrumento de Deus. Ele olhou e não tinha recurso. Perguntou para mim, o que o senhor quer fazer? Eu falei, 3 rios é mais perto, né? Mas o mecânico vai me atender na hora que é. Ele falou assim, eu acho que não, mas vamos ligar para ele. Ligou viva a voz. O mecânico disse, pode até trazer, mas só posso atender amanhã e provavelmente tarde, porque a oficina está lotada de pessoas que querem viajar. Eu disse, quanto você me cobra para levar para Piraí? Ele disse, X. Eu falei, mas nem um pinguim desconto? Por esse pinguim. Eu falei, tá bom, pode levar. Ele nos trouxe para Piraí às 18, um bocadinho, ela estava na oficina. Às 23 e pouco eu fui para o hospital. E quando foi 2 e pouca da manhã, né, eu passei por uma tomografia e logo na parte da manhã a médica disse para mim, olha, deu um problema aí, temos que esperar o cirurgião. E o cirurgião chegou, já era quase 11 horas. Ele olhou, né,
o raio-x, a tomografia, me examinou com minúcia e disse assim: olha, eu acho, o médico falou, eu acho que eu vou poder mandar o senhor para cá, mas eu vou conversar com o doutor Vinícius. Ele foi embora e uma meia hora depois voltou e disse: o senhor pode ir para casa já com encaminhamento. Terça-feira eu quero ver o senhor, porque tem uma inflamação aí, nós queremos saber se essa inflamação aconteceu agora só e vai embora, ou se ela vai ficar pontuando aí. Eu estou aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é. Tu és fiel, Deus. Aleluia. Vou dar um pouquinho ao apóstolo Paulo para encerrar, não vai dar tempo de falar tudo, né? Mas o apóstolo Paulo, então, ele depois de se apresentar ao templo, tendo feito os votos necessários, porque judeu que era, ele foi acusado de sedição e ele quase foi morto. E só não foi morto porque Deus tinha propósito na vida dele. E depois de idas e vindas, ele apelou para Augusto César. E depois de muitas conversas, o rei Agripa, que foi vê-lo, disse para aquele cônsul que estava no poder naquele momento: se ele não houver apelado para César, ele poderia ser solto. Mas ele apelou para César, ele tem que ir para Roma. Ele tem que estar na presença de Augusto César. Mas o Espírito Santo tinha dito para ele: você tem que ir para Jerusalém, porque você precisa pregar o Evangelho lá. Nós conhecemos tudo o que aconteceu. E na viagem, uma grande ventania por causa de teimosia, porque Deus usou o apóstolo Paulo. Vamos ficar quietinho aqui onde nós estamos. Mas eles achavam que eram muitos dias. O missionário Adriano usou esse texto um dia deste. Aí a gente já está lá no capítulo 27, chegando no 28. E eles não quiseram esperar. Quantas e quantas vezes, irmão, está brincando na minha e na tua vida? Deus manda a gente ficar quietinho no lugar, esperar o tempo dele, e nós não queremos esperar. E aí, colocou o navio para estar indo para um porto que eles entendiam que era mais seguro. Só que a viagem não foi bem sucedida. Só que no meio da viagem veio uma grande ventania, que a Bíblia tem até nome, eu não me recordo agora, e não me atrevo a falar mentira, ou falar nome trocado. E aí ele precisou novamente do apóstolo Paulo intervir, porque eles já estavam descendo os botes salva-vida, e Deus disse assim: não saia nenhum, porque se sair, morre. Está entendendo o que Deus está falando? Quantas e quantas vezes nós estamos saindo, meus irmãos, porque ficamos aborrecidos com uma ou com outra coisa, mas Deus mandou sair. Deus mandou descer do barco. Deus mandou sair do navio. E aí o apóstolo Paulo, quando falou para as autoridades, depois você confere o texto, leia desde o capítulo 20 até o 28, para você ver que nós não estamos com invencionismo. As autoridades então resolveram ouvir aquilo que o apóstolo Paulo falara. Cortaram as cordas dos botes salva-vidas. O navio foi andando. O vento batendo. Daqui a pouco eles viram a praia. Mas aí bateu a proa numa pedra e começou a acontecer um naufrágio. Só que tem um detalhe antes disso. Quando cortou as cordas do bote,
O apóstolo Paulo falou com eles assim: olha, já tem 14 dias que nós estamos no mar, à deriva, estamos sem nos alimentar, estamos em jejum. Vamos nos alimentar, porque precisamos estar forte para o que está por vir. Tem muita gente fraca, irmão, porque não está alimentando mais. Tem muita gente fraca, porque as tempestades estão batendo para lá e para cá, e já não tem apetite espiritual mais para alimentar. Já não tem vontade mais na igreja, já não tem vontade mais de se assentar à mesa, já não tem ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Paulo pegou o pão, ele deu graças, igual nós vamos fazer daqui a pouquinho. Ele partiu e ele comeu, e quando ele comeu, aquelas pessoas começaram a comer também. E quando veio o naufrágio, meus amados, os soldados até pensaram em matar, porque só tinha prisioneiro. Aproximadamente não, a palavra tem o número correto, 265 pessoas. Acho que não eram todos prisioneiros, que tinha tripulação, mas eram quase todos prisioneiros. E então pensavam em matar aqueles prisioneiros para que eles não fugissem. Mas o comandante houvera gostado do apóstolo Paulo. Não é isso não, irmão. Até a palavra menciona isso. Mas o comandante houvera sido alcançado por aquilo que estava no apóstolo Paulo, que era o brilho do Espírito Santo. E para não permitir a morte do apóstolo Paulo, permitiu que cada um se salvasse como fosse possível. E diz a palavra de Deus que todos se salvaram, não perdeu nem um homem. Fechando para nós ministrarmos a ceia. Se nós permanecermos no navio, Deus disse que não vai perder, nós não vamos perder nenhum. Ou melhor, que Ele não vai perder nenhum de nós. Queridos, agora nós vamos ministrar a ceia. Temos que ser rápido aí. Eu vou te dar o chá aqui. Foi só 2 minutinhos. Deus abençoe, tá?